Olá, amantes da leitura, sejam muito bem-vindos a mais uma Odisseia Textual, o podcast que te leva para uma imersão profunda em livros incríveis. É isso aí. E hoje a gente vai desvendar a saga épica de Pachinko. A Pachinko, da autora Min Jin Lee. Isso. Uma história que nos transporta para a Coreia do início do século XX. Nossa! É, uma viagem no tempo. E acompanha gerações de uma família. Em meio a guerras, preconceito e a busca por uma vida melhor. É isso. Preparem-se. Se preparem. Porque Pachinko é daqueles livros, gente, que te prendem do começo ao fim. É verdade. Já aviso. Prepare dos lencinhos. É. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like esperto no vídeo para nos ajudar a continuar desbravando o mundo da literatura com vocês. Combinado. A história começa na Coreia do início do século XX, com a jovem Sunja que vive com a mãe em uma pensão. E a autora já de cara nos coloca dentro daquela atmosfera, descrevendo os cheiros, os sons, o vai e vem dos hóspedes. É verdade. E a comida, gente. A comida tem um papel central na vida delas. Verdade. Não só como sustento, mas também como símbolo da cultura coreana. E é interessante como a comida também reflete a situação, né? A situação precária em que elas vivem. A cada refeição a gente sente a luta constante para manter a pensão funcionando e a preocupação com o futuro. Exato. É nesse cenário que surge Ko Han-soo, um rico comerciante de peixes, que vive uma vida de luxo entre Osaka e Seul. Ele se interessa por Sunja, o que, convenhamos, a coloca em uma situação para lá de complicada. Totalmente. A relação dele já começa, né? Com um desequilíbrio de poder. Desde o início, Sunja é uma jovem humilde, enquanto Han-soo é um homem, né? Poderoso e influente. E a autora não romantiza essa relação. Não. Ela mostra a apreensão de Sunja, as nuances da manipulação. Isso. Os presentes caros, né? Que ele usa para conquistá-la. Yeah. Um retrato cru da época que nos faz questionar as motivações de cada personagem. Sem dúvida. E aí, para complicar ainda mais a situação, Sunja descobre que está grávida. Grávida. Imaginem o dilema. A vergonha de uma gravidez fora do casamento naquela época. Nossa. O medo da rejeição do Han-soo. A preocupação com o futuro do filho. Que peso nas costas dessa menina. E de partir o coração. E como se não bastasse. Sunja ainda sofre com o racismo casual de jovens japonesas. É um retrato da tensão entre Coreia e Japão na época, né? Uma realidade. Que realidade. Que muitos coreanos enfrentavam no dia a dia. Sim. A autora não foge dessa questão, né? E é importante lembrar que esse preconceito era resultado de anos de colonização japonesa na Coreia. Os coreanos eram vistos como cidadãos de segunda classe. E essa discriminação se manifestava de diversas formas. Desde agressões verbais até a dificuldade, né, de conseguir emprego. É um tema pesado, mas crucial para entendermos a história de Sunja e de tantos outros coreanos que migraram para o Japão. É nesse momento de desespero que surge Baek Isaac, um jovem pastor, que adoece na pensão e recebe os cuidados de Sunja e sua mãe. Isaac é um personagem que representa a bondade e a compaixão, né? Em meio a tanto sofrimento. Sim. Ele se apaixona por Sunja e, ciente da situação dela, a pede em casamento, oferecendo a ela e ao seu filho uma vida digna e respeitável. Atitude nobre. Mas mesmo com a proposta de Isaac, Sunja ainda se vê dividida entre a segurança do casamento e a paixão, né, por Han-soo. Um homem que, apesar de tudo, mexeu com seus sentimentos. Uma decisão difícil, que vai impactar gerações, né? De um lado, a promessa de um futuro estável com Isaac. Do outro, a incerteza e o risco de seguir o coração com Han-soo. Que dilema. E cá estamos de volta, pessoal. No último episódio, a gente acompanhou a Sunja até o momento crucial da sua decisão. Casar com Isaac ou arriscar tudo com Han-soo. E a autora não nos deixa esperando, né? Não. Já abriu o próximo capítulo com a Sunja a caminho do Japão, pronta para recomeçar a vida ao lado do pastor. É uma mudança radical, né? Trocar a Coreia rural pelo Japão, uma potência em ascensão na época, mas também um lugar, né, marcado pelo preconceito contra os coreanos. Exatamente. E logo de cara a gente já sente o impacto dessa mudança na vida da Sunja. Osaka é uma cidade vibrante, cheia de oportunidades, mas também, né, impessoal e desafiadora. E a autora não alivia, né? Ela descreve a pobreza do enclave coreano, o sentimento anticoreano que paira no ar, a luta diária para sobreviver em meio a tanta dificuldade, de partir o coração.
Mas em meio a essa dureza, toda a gente também encontra atos de gentileza, que aquecem a alma. Sim. A solidariedade da comunidade coreana, o apoio mútuo, a vontade de construir um futuro melhor para os filhos. É como um fio de esperança que ilumina o caminho. É verdade. A autora nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, né, a bondade humana pode florescer. O açougueiro Tanaka, por exemplo, que presenteia a Sunja com carne. Ou o dono da loja de penhores, que oferece a ela um preço justo por um relógio de valor sentimental. Pequenos gestos, né? E fazem toda a diferença. Esses momentos de compaixão são como um bálsamo para a alma, né? Mostram que a humanidade pode prevalecer mesmo em meio à adversidade. Me fez pensar na força do acolhimento, sabe? Como é importante ter uma rede de apoio, especialmente em momentos de transição, de dificuldade. Com né? certeza. E essa força da comunidade coreana é fundamental para a sobrevivência da Sunja e da família, né? Eles se apoiam, compartilham um pouco que têm e lutam juntos contra a maré de preconceito. E essa união, essa força, é algo que atravessa gerações, né? A gente vê isso nos filhos da Sunja, o Noah e o Mosasu, que trilham caminhos diferentes, mas igualmente desafiadores. Exato. A história avança no tempo e a gente acompanha o crescimento dos filhos da Sunja. O Noah é um jovem brilhante que sonha em estudar na prestigiada Universidade de Waseda. Já o Mosasu, né? É rebelde, escolhe um caminho mais prático, longe dos livros. E é fascinante como a autora explora as diferentes formas, né, de lidar com a identidade coreana no Japão. O Noah busca ascensão social através da educação, enquanto o Mosasu se aventura pelo mundo do trabalho, enfrentando os desafios e preconceitos que a sociedade japonesa impõe aos coreanos. É como se cada um encontrasse sua própria maneira de resistir, né? De se afirmar diante da opressão. E a figura da Sunja, sempre forte, sempre resiliente, se desdobrando para dar o melhor aos filhos, mesmo diante de tantas as adversidades. A Sunja é a alma dessa história, né? É a verdadeira matriarca. E a autora a retrata com tanta humanidade, com tanta força, que a gente se pega torcendo por ela a cada página. Sem dúvida. A Sunja representa a força da mulher coreana, né? A capacidade de superar as dificuldades, lutar pela sua família. Ela é o alicerce que sustenta a saga da família Baek. E a história de vida dela é um testemunho da resiliência humana. E em meio a tudo isso, a gente ainda tem o Kohansu, que reaparece na vida da Sunja. Trazendo à tona sentimentos do passado, abrindo feridas que pareciam cicatrizadas. Que reviravolta, hein? A relação da Sunja e do Hansu é um dos pontos mais complexos da trama, né? É uma relação marcada pela paixão, mas também pela dor, pela culpa, pelo ressentimento. O reencontro deles coloca a Sunja frente a frente com o passado, né? E obriga ela a confrontar as escolhas que ela fez, aí as consequências que elas tiveram na vida dela. Nossa, a gente tirou fogo. O Pachinko nos leva para uma montanha russa de emoções, né? A gente ri, chora, se revolta, se comove. É uma história que fica gravada na memória. E essa é a beleza da literatura, né? Nos transportar para outros mundos, nos fazer sentir a intensidade da vida, nos conectar com a experiência humana de uma forma tão profunda. Com certeza. E Pachinko faz isso com maestria, né? A autora nos presenteia com uma narrativa rica em detalhes históricos, culturais, que nos transportam para o Japão e para a Coreia do século XX. É uma obra-prima da literatura contemporânea, que nos convida a refletir sobre temas como identidade, família, amor, perda, a busca por um lugar no mundo. E a jornada continua, pessoal. No próximo episódio, a gente vai desvendar os mistérios da família Baek, as consequências das escolhas do passado, a luta pela superação, né? Em meio a um mundo em constante transformação. É isso aí. Preparem-se para mais emoções fortes, porque o Pachinko ainda tem muito a nos revelar. E cá estamos de volta para a reta final da nossa odisseia textual em Pachinko. Nossa, quanta história! Acompanhamos a Sunja desde sua juventude na Coreia, sua chegada ao Japão, a construção de uma família em meio a tantas adversidades. E essa reta final, gente, é de tirar o fôlego. A autora nos leva para os últimos anos de vida da Sunja, mas o foco principal se volta para as novas gerações, para os seus netos e os desafios que eles enfrentam. É como se a história desse um salto, né? A gente vê a persistência daqueles temas de identidade e preconceito, mas agora através dos olhos de quem nasceu em Japão, né? Diferente, mais moderno, mas que ainda carrega as marcas do passado. Exatamente. E a Hana, a neta da Sunja, é quem nos leva por essa jornada. Ela representa a fragilidade da terceira geração, que apesar de ter nascido em um contexto diferente, ainda carrega as cicatrizes, os traumas, os segredos da família. A Hana me deixou intrigada, confesso. A relação dela com a família é complexa, cheia de mágoas, de desencontros. É como se ela estivesse buscando seu lugar no mundo, tentando entender de onde veio, para onde vai. E essa busca por identidade é algo que permeia toda a história de Pachinko, né? Desde a Sunja, que teve que se reinventar em um novo país, até o Solomon, neto da Sunja,
que cresceu nos Estados Unidos e retorna ao Japão em busca das suas raízes. O Solomon é outro personagem que me tocou profundamente. Ele representa a diáspora coreana, né? Dividida entre duas culturas, buscando se conectar com a história dos seus ancestrais. Mas aí esbarrando em segredos, em ressentimentos, na dificuldade de ser aceito em um país que ainda guarda muitas cicatrizes do passado. É interessante como a autora coloca em paralelo a experiência do Solomon, que teve acesso à educação, a oportunidades que seus antepassados não tiveram, com a realidade da família no Japão, né? Que ainda luta contra a pobreza, a discriminação. E essa questão da pobreza, né? Que acompanha a família Baek por gerações. É como um ciclo vicioso, difícil de romper. Me fez refletir sobre como as condições socioeconômicas influenciam, né? As trajetórias de vida, as oportunidades, os sonhos. Sem dúvida. A autora nos mostra que a pobreza não é apenas a falta de recursos financeiros, mas também a falta de acesso à educação, à saúde, a uma vida digna. E como essa realidade impacta a autoestima, as relações familiares, a forma como as pessoas se veem no mundo. Mas, Patinho, apesar de retratar tantas dificuldades, também é uma história sobre a força, né? A força do amor familiar, a lealdade, o senso de dever, a busca por um futuro melhor. Com certeza. A história é permeada por momentos de ternura, de compaixão, de união familiar. E a Sunja, mesmo em seus últimos anos de vida, continua sendo o pilar da família. A fonte de sabedoria, de força, de amor incondicional. E a morte do Isaac e do Noah, né? Que momentos tristes, perdas irreparáveis que deixam marcas profundas na família. É verdade. A autora nos conduz por esses momentos com muita sensibilidade, né? Mostrando a dor da perda, mas também a força para seguir em frente. E a Sonja, com sua fé inabalável, nos ensina que é preciso ter esperança, mesmo diante da dor. E aquele momento no cemitério, quando a Sunja conversa com o zelador que era amigo do Noah, é de partir o coração, mas também nos mostra como a gentileza, por menor que seja, pode impactar a vida das pessoas, né? É um dos momentos mais tocantes do livro. O zelador, um homem simples, se afeiçoou ao Noah por causa dos livros que ele emprestava para ele. É como se o legado do Noah, o amor dele pela leitura, tivesse transcendido a morte e tocado a vida de alguém de uma maneira inesperada. Que lindo. Acho que Pachinko nos deixa com uma mensagem poderosa sobre a resiliência do espírito humano, né? A importância da família, a busca por um lugar no mundo e a força da gentileza em meio à adversidade. É uma história épica que nos faz refletir sobre a vida, sobre as escolhas que a gente faz, sobre o peso da história e a força do amor. É um livro para se guardar no coração. E com essa linda mensagem chegamos ao fim da nossa odisseia textual em Pachinko. Esperamos que vocês tenham se emocionado, aprendido, se conectado com essa história incrível. E para quem quiser se aventurar nessa saga, o link para comprar o livro está no primeiro comentário fixado. Até a próxima. E que a leitura continue nos guiando por mares nunca dantes navegados.